Não é de hoje que se discute a hipotética influência dos games violentos na juventude. Volta e meia alguém fuzila uma escola e os comentaristas de plantão já começam a puxar a capivara do sujeito pra descobrir se ele jogava Halo ou alguma coisa assim. Logo em seguida começam as notícias. Fulaninho fuzilou os amigos porque era viciado em GTA. Embora não existam evidências conclusivas que conectem violência nos games com violência no mundo real, na verdade é o contrário. Vários estudos já mostram que games estão sendo cada vez mais vendidos, cada vez mais jogados, mas o mundo de forma geral está cada vez menos violento. Apesar disso, tem alguns jogos que meio que chutaram o pau da barraca mesmo no que diz respeito à violência. Vamos dar uma olhada. Manhunt. Lançado em 2003 para PC, PS2 e Xbox, em Manhunt você interpreta James Earl Cash, um prisioneiro do corredor da morte, cuja execução é forjada por um diretor de cinema meio psicopata. Esse diretor fala pro James que ele terá sua liberdade se seguir suas instruções. E essas instruções são sair matando geral numa área abandonada da cidade. Tudo sendo capturado por câmeras para produzir um filme bizarro para esse diretor. A ideia de prisioneiros participando de um programa ou competição mortal em troca da sua liberdade é uma premissa bastante comum, inclusive a gente viu isso em filmes como Jogos Vorazes ou Gamer. E tome violência, os métodos disponíveis para o James matar seus inimigos em Manhunt são vários. Tem arma de fogo, faca, taco de beisebol, saco plástico, é tenso realmente o bagulho. O jogo foi descrito por críticos como um misto entre Splinter Cell e Faces da Morte, e foi banido na Nova Zelândia e na Alemanha. Em Ontário, uma província aqui no Canadá, políticos fizeram uma gambiarra para classificar a Manhunt como filme, e assim limitar o acesso de crianças ao jogo. Carmageddon. Esse eu conheço bem porque eu joguei bastante. Carmageddon é um jogo de corrida / combate veicular lançado em 97 para literalmente tudo que era plataforma disponível na época. Sim, até mesmo pro Game Boy Color, algo que eu descobri literalmente hoje. A gente não costuma associar jogos violentos aos consoles da Nintendo, ainda mais os seus portáteis, que atraem as crianças por causa de jogos como Pokémon. E ainda assim, lá estava Carmageddon no Game Boy Color. Em Carmageddon haviam duas formas de vencer as corridas. Você podia de fato vencer a corrida, como em qualquer outro jogo de corrida, você chega lá na linha de chegada. Chegou na linha de chegada. Ou, o que era mais divertido, destruindo os veículos dos oponentes. O legal dessa alternativa é que você destruir os carros dos adversários liberava a opção para você comprá-los também. E aí você podia correr com eles. E eu acho que eu nunca venci uma corrida de Carmageddon da forma, digamos, convencional, chegando lá na linha de chegada. A história era, mais uma vez, uma competição até a morte, televisionada por entretenimento de outros psicopatas. É um tema bastante comum nesses games violentos. Como não é de se surpreender, Carmageddon acabou censurado. A maioria dos órgãos governamentais que regem essas coisas são bem restritivos em relação à violência contra seres humanos. Por isso, os pedestres foram substituídos por zumbis. E a história do jogo alterada levemente para dizer que os motoristas estão, na verdade, ajudando a lutar no apocalipse dos mortos-vivos. Você vê como os caras inverteram a parada. No jogo original era um psicopata se matando ali, atropelando pedestres, destruindo o carro dos outros. Aí eles mudaram os pedestres para zumbis e agora são heróis. Doom. Doom é o vovô dos jogos de tiro em primeira pessoa. A propósito, pra mim, que sou um pouco mais velho, jogo de tiro em primeira pessoa ainda é um termo relativamente recente. A gente chamava esses jogos de joguinho estilo Doom ali nos anos 90. A história de Doom é que seu bonequinho agrediu um superior e como punição foi transferido para Marte, que era até então considerado uma função entediante, porque não rola nada por lá. Um sistema de teletransporte entre as duas luas de Marte dá tilt e demônios, sim, demônios mesmo, satânicos, começam então a invadir a base. Felizmente, os demônios, assim como eu e você, são alérgicos a chumbo. Então cabe a você mandá-los de volta pro inferno na base de tiro na testa. Não bastasse ser bastante violento, especialmente pra época. Doom foi lançado em 93. Tinham poucos jogos nessa época que eram tão violentos como Doom. No caso, o único jogo ali que tava no mesmo período era Mortal Kombat, que saiu um ano antes, em 92. Então, não bastasse ser bastante violento, o jogo ainda fazia inúmeras referências a satanismo por causa desse negócio, de portal pro inferno, demônio, caramba. Embora já fosse relativamente antigo na época, Doom voltou à mídia com controvérsia quando descobriu-se que Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores da escola de Columbine em 99, eram fanáticos pelo jogo. E a gente vai ter que falar de Columbine daqui a pouco, aguenta aí. Um dos dois atiradores, o Harris, falou em seu diário que esperava que matar os amigos fosse igual a Doom.
Um rumor de que ele tinha feito mapas de Doom que simulavam a arquitetura da escola se espalhou pela internet na época. E ele realmente tinha feito mapas amadores para o jogo, mas nenhum baseado na escola. Esses mapas, inclusive, estão disponíveis na internet. Doom, assim como seu contemporâneo Mortal Kombat, dava uma grande ênfase à destruição sanguinolenta dos corpos dos seus oponentes. Entretanto, em Mortal Kombat você só via isso mesmo no final das lutas, durante fatalities, né? Que você arrancava a cabeça do maluco, a espinha saindo pegando sangue. Era aquela coisa, né? Mas você só via aquilo no final. Já em Doom, era sangue triplo o tempo todo. Postal. Embora eu tive contato com Postal na época em que o jogo saiu, esse é um dos jogos aqui dessa lista que eu menos joguei. Postal é um jogo de tiro em terceira pessoa, lançado em 97 para PC. O jogo começa quando o protagonista, que não tem nome, foi expulso de casa por falta de pagamento. O cara surtou e decidiu matar simplesmente a cidade inteira. Não há nenhum objetivo nas fases, além de matar uma certa porcentagem dos habitantes que aparecem na tela. O nome Postal, inclusive, vem da expressão Going Postal, que pode ser traduzida livremente como meter os correios. Deixa eu explicar, é um pouco complicado. Ali pelo meio dos anos 80 se tornou relativamente comum que funcionário dos correios americanos, que na língua original se chama United States Postal Service, surtassem e fuzilassem chefes e colegas de trabalho. Assim, isso. Chegou um dia revoltado, tava com o escopeta embaixo do braço e meteu bala em todo mundo. Por causa disso, começou-se a usar a expressão Going Postal para significar chutar o pau da barraca com resultados fatais. E os Correios, inclusive, lutaram bravamente para impedir o uso dessa expressão entre seus funcionários, mas não adiantou, ela pegou. É que nem apelido da quinta série, quanto mais você protesta, mais vão falar. Em 98, o Congresso americano fez uma investigação para entender por que diabos os carteiros americanos estão tão furiosos uns com os outros. E descobriu-se que, embora os Correios representem apenas 1% da força de trabalho nos Estados Unidos, 13% dos incidentes de violência no local de trabalho ocorrem lá. Olha só, longe de mim defender os nossos Correios, mas os nossos carteiros, pelo menos, só atrasam entregas. Por causa do cenário urbano e um protagonista matando pessoas comuns sem qualquer provocação, o jogo é uma alusão muito direta a esses incidentes de malucos armados cometendo chacinas nos Estados Unidos. E se fosse lançado hoje, provavelmente enfrentaria muito mais controvérsia. Antes de chegar no número 1 dessa lista, se liga no seguinte: tem vários jogos que são banidos de vários países por causa da violência extrema. Só que tem jogos que são banidos por motivos bem inesperados. Por exemplo, Football Manager 2005. Pra quem não sabe, Football Manager é um daqueles joguinhos tipo Elefute, sabe? Que você gerencia um time de futebol. Os brothers lá do meu bairro no Brasil viviam jogando isso aí, eu nunca entendi. Pra mim parecia uma planilha do Excel que eles estavam olhando. Nunca entendi, mas cada um, né? Então, o Football Manager 2005 foi banido na China. Agora, por quê? Os chineses odeiam futebol? Não, é porque o jogo reconhece Taiwan e Tibete como países independentes. E a China considera isso uma ofensa contra a política de uma China que eles exercem. A China não pratica relação diplomática com nenhum país que considera Taiwan ou Tibete como países autônomos. E por causa disso, né, o jogo está considerando esses dois como países autônomos, a China simplesmente bloqueou a entrada do jogo no país. E finalmente, o último jogo dessa lista, Super Columbine Massacre RPG. Esse aqui é tenso. Fala-se muito sobre jogos influenciarem violência no mundo real, mas esse aqui é um raro exemplo inverso. Violência no mundo real que influenciou um game. Lançado em 2006, Super Columbine Massacre RPG é, como diz o nome, um RPG. Ele foi desenvolvido em 6 meses usando o RPG Maker 2000. E eu acho que todo mundo aqui em algum momento fala isso. Você tentou fazer um jogo no RPG Maker, não foi? E você desistiu tipo uma semana depois? Porque foi o meu caso, em todas as vezes que eu tentei. O jogo foi criado por Danny Ledone, um estudante que mora no mesmo estado onde a tragédia de Columbine aconteceu. Ledone também sofreu muito com bullying nos tempos de escola e ele se identificou muito com a história dos atiradores, entendendo que se a sua personalidade fosse diferente, ele poderia ter acabado trilhando um caminho semelhante. Então ele via aquela coisa assim como, nossa, olha o quão perto eu cheguei daquilo. A ideia por trás do jogo, de acordo com seu criador, é dissertar sobre o que teria levado os dois rapazes a cometer o massacre e o papel da mídia em casos semelhantes. O maluco estudou toda a bibliografia relacionada aos dois assassinos e tentou, com um certo grau de fidelidade, representar o estado mental dos caras através dos diálogos do jogo. Por causa disso, alguns interpretaram o jogo como um exercício artístico até. Outros viram
venderam o jogo como uma pegada meio metalinguística, né? Porque afinal é um jogo baseado no massacre que foi supostamente baseado num jogo. Mas mesmo os que entenderam a mensagem que Ledone intencionou passar, concordam que o Super Columbine Massacre RPG passa muito perto de trivializar as mortes que ocorreram naquele dia. Afinal, você está interpretando, está no papel dos caras que mataram as crianças lá na escola, né? Então, né, não desce bem para a maioria das pessoas por motivos bastante compreensíveis. E além disso, disse, eu nunca joguei, mas disse que é um jogo bastante pobre, assim, tecnicamente falando mesmo, é um joguinho de RPG Maker, né, mano? Então esses são os 5 jogos que chocaram por causa da sua violência. Que outros jogos você jogou na sua infância que eram bastante... vamos fazer assim, esse vai ser o teste. Quais eram os jogos que você tinha que esconder dos seus pais? Coloque aí nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo, como sempre, deixa joinha, se inscreve. Eu vou tentar fazer vídeos... jogos. Vou tentar fazer jogo da RPG Maker. Vou tentar fazer vídeos mais com essa pegada aqui no canal, com mais frequência. Então se você gostou, se você quer ver mais isso aqui, me diz aí nos comentários. Valeu, gente? Porque eu não quero voltar a comentar treta não, isso já encheu o saco. E é isso aí, gente. Até a próxima.